começou a repercutir nesse final de semana, então, um possível interesse do Vasco no Luciano, né? Eu conversei com a equipe do Luciano, só trazendo uma notícia aqui, e oficialmente não está acontecendo nada, não existe negociação, não existe uma sondagem formal pela negociação, pela contratação do Luciano, no caso, né? E mais, o Luciano não quer sair do São Paulo e o São Paulo não libera o Luciano para nenhum clube do Brasil. Então, aqui já vem bastante notícia para jogar um balde de água fria, né? Apesar da situação do Luciano não ser das melhores nesse momento, ele já está acostumado com isso, né? Pelo menos foi isso que parte dele, pessoas próximas do Luciano me falaram. Ele já está acostumado com esse vai e vem do amor que as pessoas sentem por ele, que vira ódio, enfim, porque ele é um jogador que tem sempre o nome em holofote, sempre está jogando, sempre está em polêmica, então ele está acostumado com isso. Mas ele não quer sair de São Paulo e o São Paulo não deve liberar ele para nenhum clube do Brasil. Dito isso, não é a primeira vez, né, o Kaique, que onde o Diniz está, inclusive foi isso que a equipe do Luciano falou, cara, a gente já está acostumado, onde o Diniz vai, ele fala do Luciano. Isso é comum, é visto com naturalidade pela equipe do Luciano e também pelo São Paulo. Os dois se dão muito bem, eles performaram muito bem juntos, né? O Diniz como técnico e o Luciano como jogador, mas não é algo que é diferente, que é uma novidade. Todo lugar que ele passa, inclusive no Cruzeiro, que foi muito forte, né? O Diniz fala do Luciano. E aí, Kaique, quero escutar de você, até levando em consideração aqui o chat também, que está comentando bastante aqui no geral, querendo que o Luciano vá embora. O que você acha disso, né? Se você acha que o Luciano tem o ciclo dele chegou ao fim de fato no São Paulo, se ir para o Vasco é uma boa, né? Porque tem essa parte, né? De ir para outro clube brasileiro, destruir basicamente a história dele no São Paulo, né? Porque não deixa de ser um rival, na minha opinião, não deixa de ser um rival. Então fala um pouquinho o que você acha, Kaique, depois a gente pede aqui a participação da Van também. O pedido do Diniz e essa relação vai além daquele arremesso lateral, né? Que o Luciano queria cobrar, o Diniz falou que ele morreu para ele naquele momento, né? Mas pelo jeito eles já se desculparam, tá tudo certo entre os dois. Se o Diniz continua trabalhando até hoje com o Tietê, imagina se ele não trabalharia com o Luciano, né? Depois daquela discussão entre os dois. Acho que a situação do Diniz com o Tietê foi muito mais grave do que aquela do Luciano, apesar dele ter usado palavras fortes, né? Falaram que o Luciano morreu para ele, mas enfim, a realidade é outra. Eu penso um pouco diferente, Pri, com relação à rivalidade, tá? São Paulo e Vasco da Gama. Acho que as torcidas têm essa questão da rivalidade maior pela união de uma torcida com a outra. A gente sabe da proximidade grande que a torcida do Vasco historicamente tem com a torcida do Palmeiras, mas acho que relação de clubes não tem tanto a ver assim. Mas é difícil, depois de tantos anos, a gente imaginar o Luciano com outra camisa no futebol brasileiro, né? Apesar de achar que alguns ciclos, eles, dentro de São Paulo, eles precisam ser encerrados. E o do Luciano é um caso a se avaliar, é um caso a sentar, conversar, as duas partes, e decidirem o melhor para os dois. Porque é uma relação que ficou um pouco mais desgastada, ainda mais desgastada com parte da torcida. Tem parte da torcida que não, vai pro estádio e canta Luciano todo jogo. Agora tem outra parte da torcida que desgastou bastante, principalmente depois dos gols perdidos na Libertadores, que foram, né, fatores determinantes para a eliminação. A gente sabe disso, não está colocando a culpa, a responsabilidade da eliminação nas costas dele. Mas os gols perdidos, primeiro que não são gols que ele costuma perder, e outra que foram gols que fizeram muita falta para o São Paulo no resultado final, né, no confronto contra a LDU. Então, alguns ciclos eu afirmo que, por exemplo, estiveram encerrados e acabaram sendo encerrados, ou estão encerrados. O do Luciano eu ainda coloco em dúvida. O do Luciano eu ainda acho que pode ter uma conversa entre as duas partes para poder chegar num consenso, chegar numa melhor decisão. O do Jandrei, por exemplo, não tinha mais nenhuma condição do Jandrei permanecer no São Paulo. Ainda mais depois da última falha. Acho que a ida dele pro Juventude foi a melhor coisa que ele fez. Se pro Juventude foi a melhor coisa, eu já não sei. Para ele foi a melhor coisa e pro São Paulo também. Agora do Luciano ainda coloco em dúvida se o fim do ciclo já chegou de fato. Mas assim, o que a gente sabe é que, né, oportunidades de sair já aconteceram e que no começo desse ano
Eu não sei se você também tem essa informação, Pri, ou de repente você tem uma informação totalmente diferente da minha. Mas no começo do ano, por exemplo, o que eu tinha de informação é que o staff do jogador até acreditou que pudesse chegar alguma coisa e pudesse, de repente, encaminhar a saída. Acabou não chegando, por isso a permanência. Então, de repente, eu não sei se o staff do Luciano pensa que o próximo contrato, de repente, um novo contrato com outro clube, pode ser o último grande contrato dele da carreira. Será que o Vasco pode oferecer isso para ele? Um último grande contrato? De repente, algum outro mercado, mesmo que seja um mercado alternativo do exterior, pagando muita grana, como a gente sabe que alguns mercados pagam, de repente seja melhor negócio do que uma permanência no mercado brasileiro, né? Enfim. No começo desse ano, o Luciano ele teve duas situações reais, né, que apareceram na mesa dele. Uma que era da Arábia, esqueci o nome do time agora, inclusive eu acabei de falar com o empresário dele, ele falou o nome, esqueci, que ele não foi, não sei se você lembra dessa história, da Copa do Brasil e tal, ele quis Sim. ficar no São Paulo, enfim, e deu certo, foi campeão. E aí, no começo desse ano, teve uma outra situação que foi do Santos, e essa situação, ela de fato aconteceu, ela andou, ela teve uma conversa, teve algo formal, só que o São Paulo não quis liberar o Luciano para outro clube brasileiro, né? E o Santos ainda tem essa parte de ser um rival estadual. O ponto que eu falei de rivalidade com o Vasco é de você reforçar um time que é o seu concorrente em várias competições, no brasileiro, pode ser na Copa do Brasil, enfim, você reforça o seu adversário do mesmo país com um jogador que faz gols, um jogador que, beleza, eu sei que a parte de falar que ele é decisivo agora, o pessoal tá chateado e tal, mas ele é um jogador que mata confrontos, que faz gols importantes, que aparece na hora que ninguém aparece, e aí você dá a um adversário que disputa com você competições nacionais esse jogador, e aí provavelmente o São Paulo vai fazer o quê? Vai comprar um jogador mais caro e que não entrega o que o Luciano entrega. Porque são poucos jogadores hoje que cabem no orçamento do São Paulo que entregam o que o Luciano entrega. É só a gente ver as contratações do São Paulo nessa fase difícil. Né? O Luciano continua sendo quem mais entrega gols. Inclusive acima do Caleri. E aí, por exemplo, o André Silva até foi um achado que entrega muitos gols, e agora o Luciano igualou com ele, porque o André lesionou, enfim. Mas é o ponto fora da curva. Não é o comum você, sem ter R$1 no bolso, achar um jogador que custa o que o Luciano custa, porque o Luciano não custa muito, né? Tem esse detalhe. O Luciano, perto dos medalhões do São Paulo, ele não ganha perto dessa galera, e ele te entrega muitos gols todos os anos. Então, na minha opinião, é burrice você reforçar um adversário seu nacional com o Luciano. Né, Alvan? Não sei se você concorda com isso, queria escutar a sua opinião, e até complementando, né? O Paulo Nobre aqui comentou mais tempo, esqueci aqui, faz um tempinho que ele comentou, que o Luciano está muito desgastado e que ele não sabe o que ele poderia fazer para reverter isso. Você acha que dá para reverter? Porque isso é fato, está desgastado com muita gente. Hoje eu ouso dizer que antes o Luciano era meio que assim, a galera que gosta, a galera que não gosta. Hoje está quase que passando a galera que não gosta. Ou posso estar interpretando muito mal, né? Porque a gente vive numa bolha, também tem esse detalhe.